Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de processo de Poisson. Esse nosso estudo do processo de Poisson ele vai ser dividido em duas partes, tá? Eu vou gravar dois vídeos, bastante curtos, meia hora mais ou menos cada um. E para cada vídeo vai ter uma lista de exercícios para vocês treinarem, tá? Então hoje é a primeira parte e junto com o vídeo eu vou postar uma lista de exercícios para vocês treinarem, estudarem e a gente combina um horário para tirar dúvidas e tudo mais, tá? Então, começando sobre o processo de Poisson, né? Então, o processo de Poisson ele é um processo estocástico, óbvio, como a gente tem falado na nossa disciplina, onde nesse processo estocástico eu vou, dentro de um intervalo de tempo, observar quantas vezes ocorre um determinado evento. Então ele é basicamente um processo de contagem de ocorrência de determinado evento. Aqui eu coloquei por unidade de tempo, mas nem é por unidade de tempo, é por um intervalo de tempo que vai ser definido, tá? Quando a gente fixa uma unidade de tempo, aí a gente passa para o caso específico da variável aleatória de Poisson, que vai ser algo que a gente vai ver aqui dentro do processo de Poisson, tá? Então, só corrigindo aqui, na verdade por intervalo de tempo, onde esse intervalo de tempo ele não é fixo, eu posso definir. Então, eu vou passar 45 minutos observando um cruzamento, eu vou contar quantos caminhões passam naquele cruzamento. Qual é a probabilidade nesses 45 minutos eu observar que passaram 10 caminhões, que passaram 20 caminhões, que passaram entre 15 e 20 caminhões, que passaram menos de que 10 caminhões, tá? Ou posso observar em meia hora, em 2 horas e 24 horas. Tá? Então, o intervalo de tempo, como eu estou trabalhando com processo estocástico, esse intervalo de tempo ele é variável. Eu vou dizer qual é esse intervalo de tempo. E aí tem aqui alguns exemplos, chegadas em uma fila, então uma fila de aeroporto, qual a probabilidade de que das 10 da manhã ao meio-dia, na fila do check-in em uma determinada empresa, cheguem 10 clientes, 20 clientes, 100 clientes, acidente no cruzamento, então eu vou ficar observando o cruzamento e contando os eventos, item defeituoso numa linha de produção, então tem uma linha de produção, os itens estão sendo fabricados e enviados para inspeção, e aí cada item que vai ser inspecionado ele pode ou não apresentar um defeito. Então, durante uma hora de observação, qual é a probabilidade de que mais do que 30 itens vieram com defeito? Eu posso ter, pelo menos na produção, um rigoroso sistema de qualidade e também preciso ter um controle no sentido de que se eu tiver um número X ou mais de item defeituoso durante certo intervalo de tempo, então significa que a minha produção precisa de ajustes, precisa trocar máquina, precisa de reparo, alguma coisa do tipo, precisa ser revista. Então, qual é a probabilidade disso ocorrer? E vários outros casos, na central telefônica, qual é a probabilidade de mais do que 30 ligações durante o período da madrugada, de meia-noite às 6 da manhã. E observem que todos esses casos, essa contagem, ela vai estar relacionada com tomar providências, né? Por exemplo, no aeroporto, dependendo da probabilidade de quantas pessoas vão ter na fila, vão chegar nessa fila, vai ser dimensionado quantos atendentes vão estar trabalhando ali naquele horário. A mesma coisa na central telefônica, dependendo de quantas ligações são esperadas, a gente vai ter ali um dimensionamento de quantas pessoas vão ficar disponíveis para atender as chamadas. Então o processo de Poisson ele vai estar diretamente ligado, na verdade vai ser um dos processos, junto com o processo Markov, que a gente vai utilizar para estudo de teoria de filas, que é o nosso assunto depois, né? Vamos estudar processo de Poisson, depois cadeia de Markov e depois teoria de filas. Então o processo de Poisson ele dá embasamento para a cadeia de Markov e os dois eles dão embasamento para estudar teoria de filas, né?
Por isso ele é muito importante. Assim, sistemas computacionais, né, basicamente são sistemas de filas. Né? Qualquer sistema, não só computacionais, mas de telecomunicações, em geral os sistemas todos são sistemas de fila, baseados em filas. Né? A gente não temos, é muito raro você encontrar algum tipo de sistema onde a capacidade dele de atender é muito maior do que a capacidade de gerar requisições. Né? Por mais que ele comece assim, rapidamente a gente consegue aumentar nossa capacidade de fazer requisições, né? E aí essas requisições elas começam a ter que ser enfileiradas, seja um pacote transmitindo na rede, seja um processamento mesmo, um processo ali num computador para ser processado, né? Enfim, tem vários itens, tem várias situações onde o processo de pós-som ele pode ser aplicado. Então ele é um processo de contagem que vai ajudar a planejar diversas situações reais no mundo. Mas ele não é qualquer processo de contagem, não é qualquer processo de contagem que é um processo de Poisson. Existe uma característica bem específica do processo de Poisson, que é a independência entre cada uma das chegadas ou cada uma das ocorrências. Então, se eu for para um cruzamento e for contar ali o número de acidentes durante um mês, por exemplo, para que esse processo de contagem seja Poisson, tem que ter uma independência entre esses acidentes. Ou seja, se eu perguntar, olha, ocorreu um acidente nos últimos 30 minutos, qual é a probabilidade de que ocorra outro acidente nos próximos 30 minutos? Então, esse fato de que no último 30 minutos tiver um acidente, ele não pode influenciar no que vai ocorrer para frente. Né? Essa é a independência que é necessário ter no processo de Poisson. Isso ocorre para muitos sistemas reais. Né? Tem que pegar, por exemplo, uma central telefônica de uma ambulância, acho que desse exemplo para vocês. As pessoas ligam porque elas estão necessitando de atendimento, né? Assim, as coisas não ocorrem. O meu vizinho sofreu um acidente, eu também vou sofrer porque eu moro do lado dele, e depois de mim vai ser o meu outro vizinho. As coisas não são assim, né? Elas são independentes. Então as ligações elas vão ocorrer quando cada um precisa de atendimento, e aí ocorre independência. Mesma coisa é acidente num cruzamento, tirando assim uma questão de em casos específicos, né, em que houve ali um grande acidente, isso acarretou em outros acidentes, em outros, né, assim, um engavetamento, por exemplo. Em geral os acidentes eles não estão relacionados um com o outro, né? Vai ocorrer um acidente agora devido às condições ali, um dos motoristas não se distraiu e avançou preferencial, o outro não teve tempo de parar para evitar o acidente. Então, em geral, essas coisas vão ocorrer independentes uma das outras. Então, é necessário ter essa independência. Então, quando há independência entre cada uma das chegadas, ocorrências, modela-se a probabilidade de X ocorrência dentro de um determinado intervalo de tempo, né, como um processo de Poisson. E para a gente entender esse processo de Poisson, como a gente monta a função densidade, probabilidade, função de distribuição de probabilidade, a gente precisa entender um pouquinho, visualizar um pouco as coisas na linha do tempo. Então, basicamente, o que a gente tem é uma sequência de variáveis aleatórias, x1, x2, x3, todas positivas independentes, com a mesma distribuição de probabilidade, onde cada xn desse vai ser o tempo entre a enésima menos uma ocorrência e a enésima ocorrência de evento específico. Onde Sn vai ser o tempo dessa enésima ocorrência. Então, colocando aqui na linha de tempo, no gráfico, para ficar melhor de entender, essa é a minha linha do tempo, né?
Então aqui eu tenho o tempo, eu tenho o S0, né? Quando eu comecei a observar, então aqui eu tenho, quando eu comecei a observar o meu, fazer a contagem, né? E vão aqui tendo as ocorrências de evento, né? Então pessoas chegando na fila lá do aeroporto, por exemplo, né? E aí vão ter ocorrências, vão ser próximas uma das outras, vão ter às vezes um espaço de tempo aí que ficam, as coisas ficam afastadas, né? Então essa diferença aqui é cada um lá das variáveis aleatórias foram colocadas, no x1, no x2, x3, assim vai. Então cada intervalo de tempo desse aí é xn aqui, é o quanto demorou de uma ocorrência para outra, né? Xn aqui. E o momento no tempo específico é o meu Sn. Também aqui é meu Sn, é o momento no tempo específico, né? Então do S0 até o Sn, né? Esse intervalo de tempo total aí é o tempo que eu passei observando. E o que eu quero exatamente, dentro do intervalo de tempo, por exemplo, do S0 até o Sn, qual a probabilidade de terem N ocorrências, 10 ocorrências, 20, 30, 40 ocorrências, né? Então é isso que a gente está enxergando. E aí, pra gente, como nós estamos indicando que existe independência entre as ocorrências, então essa independência entre as ocorrências, elas podem ser interpretadas nesse formato aqui, em que houve uma ocorrência aqui, né? Um evento chegou, ocorreu. Então, entre eu começar a observar e ele ocorrer, teve um certo intervalo de tempo aqui, meu x1. O próximo, até ele ocorrer, vai ter um outro intervalo de tempo x2. Até ocorrer o próximo, vai ter um outro intervalo de tempo x3 e assim vai. Cada um desses são independentes um do outro. Então, qual é a probabilidade de que o meu x2 vai ser maior do que 10, dado de que o x1 alguma coisa? Então, aqui. Qual a probabilidade de que o x2 vai ser tanto maior ou igual a 10, dado que o x1 foi menor do que 5, por exemplo, né? Então, tem que ser independente, ou seja, essa probabilidade aí tem que ser exatamente igual à probabilidade de x2 maior ou igual a 10, então não importa o x1 menor do que 5, né? Então essa é a ideia. Então todos são variáveis aleatórias independentes, e o meu Sn, ele vai ser então a soma desses n aí, né? Meu i do 1 até o n vai ser a soma desses xn's aí, né? Mais o S0 no final, né? Então a soma todas essas variáveis aleatórias com S0 vai dizer o tempo Sn. Se o S0 for 0, você começar a contar no tempo 0, então vai ser simplesmente a soma dos xn's aí. Então o Sn é o momento em que ocorreu o genésimo elemento. Voltando aqui para o nosso. Então S0, se ele for 0, meu Sn é simplesmente eu somar x, os vários xk aí, do 1 até o n. E agora a gente define o nt como sendo o maior inteiro, né, no qual o meu Sn é menor ou igual a um t. Então assim, eu tenho... Então isso é o que está ocorrendo. O Sn é o momento que ocorre o enésimo elemento. Aí aqui a gente vai definir um tempo t. Esse tempo t é o meu tempo total de observação. Então eu observei daqui, desse 0 até esse momento t. O S1 ocorreu quando? Ele ocorreu antes do t, né? O S1 vai estar bem aqui. O S2 é bem aqui, o S3 é bem aqui, o S4 até o Sn, né?
Então todos esses ocorreram antes do T. Mas eu vou ter aqui algum evento que vai ocorrer, vou marcar aqui de verde, né, que ele já vai ser, vou chamar aqui de SN, o SM, né? Vai ser algum evento que vai ocorrer já depois do momento T, né? Então, no mundo real as coisas ficam ocorrendo, elas não param de ocorrer só porque eu parei de observar, né? Então as coisas estão ocorrendo. Eu vou observar durante o intervalo de tempo. O que eu quero saber é qual é, dentro desse intervalo de tempo, qual é o maior inteiro N que ocorre dentro desse intervalo T aqui. Ou seja, basicamente quantos ocorreram aqui. Se eu perguntar qual é o S1 ocorreu antes do T, ocorreu. O S2 ocorreu antes do T, ocorreu. E assim vai. O SN ocorreu antes do T, ocorreu. O SM ocorreu antes do T, não, ele ocorreu fora. Então, nesse caso aqui desenhado, esse meu SN, esse meu N, ele ocorreu, o último que ocorreu antes de eu parar de observar. Então, qual é esse N? Então, esse está sendo colocado aqui. NT é o maior inteiro, onde SN é menor ou igual a T. Esse N é exatamente a minha contagem, né? Quantos eu contei, então, ali dentro daquele intervalo de tempo T. Então, NT representa então, o número de eventos que ocorrerão até o momento distante T. E aí, observe que esse N aqui, ele está em função do T, né? Então, aqui, ó, ele é uma função de T exatamente porque esse T eu posso mover, né? Então, esse meu T, ele está aqui agora. Mas, eu posso pegar, né? E mudar, não, meu T agora é aqui, né? Ou não, meu T agora é aqui, né? Então, e quando eu mudo esse intervalo de tempo, que é a lógica do processo estocástico, poder trabalhar com tempo variável, eu vou ter então probabilidades diferentes, né, de ter uma certa quantidade N dentro de um certo intervalo de tempo, né? Acho que dá para todo mundo ter a intuição, né, de que se meu T estiver bem aqui, a probabilidade de ter, por exemplo, 10 ocorrências é uma. Mas se eu mudar o tempo para cá, a probabilidade de ter 10 ocorrências provavelmente vai ser menor, porque eu encurtei esse tempo. Então tem menos tempo para as coisas ocorrerem, vou ter que ocorrer mais rápido, né? Voltando aqui para o gráfico como estava. Aqui, né? Tá? E aí então o nosso processo de Poisson, botando uma definição formal, né, ele vai ser um processo de contagem NT, né, para T maior ou igual a zero. Então a gente não vai trabalhar tempo negativo, não faz sentido, né, trabalhar tempo negativo. Ele vai ser um processo de Poisson com taxa lambda. Se os tempos entre ocorrências, esse x1, x2, x3 até que xn, possui uma distribuição exponencial. Então cada x desse aqui, né, que são variáveis, cada um desses aqui são variáveis aleatórias independentes. Então cada um desses vai ser uma variável aleatória exponencial, todas de mesmo parâmetro, né? Tá? Então, e aí que a gente já relaciona o seguinte, então a gente está trabalhando no tempo, né? Eu tenho uma ocorrência aqui, depois tem outra ocorrência aqui, depois outra aqui, e assim vai. Então esse tempo de ocorrência de um para o outro, ele é contínuo, né? E é uma variável aleatória de tempo exponencial. Todo mundo com a mesma taxa lambda. Lambda é aquela taxa ali de a minha variável aleatória exponencial. Se eu pegar um intervalo total de tempo e contar quantos ocorreram aqui dentro, eu vou chegar, quanto maior esse meu tempo, quanto mais tempo observar, mais próximo eu vou chegar nessa taxa aqui. Então, aquela taxa lá do exponencial que aparece, ela é a frequência de ocorrência de eventos por unidade de tempo, né? Então esse lambda, ele é uma frequência média de ocorrência. Ele vai me dar na média quantos ocorrem aqui. Se eu inverter esse lambda, se eu fizer 1 sobre lambda, eu vou ter a média com que ocorrem essas diferenças de tempo de um para o outro, né? Então as duas coisas estão relacionadas. A exponencial ela vai indicar
o tempo entre um evento e outro. Por exemplo, se eu tivesse nesse mesmo problema, eu quiser perguntar, ó, qual a probabilidade de que ocorreu agora o primeiro, qual é a probabilidade de que o segundo vai ocorrer daqui a mais do que 10 minutos? Aí, essa pergunta, qual a probabilidade de que o segundo vai ocorrer daqui a mais do que 10 minutos, aí isso está relacionado diretamente com o tempo. Eu vou tratar com um exponencial, caso exista a independência entre as coisas, né? Vai ser dado com uma variável exponencial. Agora, se eu disser, olha, eu comecei a observar bem que vou observar durante 10 minutos. Qual a probabilidade de que nesses 10 minutos eu vou ter 3 ocorrências, 10 ocorrências, 5 ocorrências? Aí eu estou contando, e aí isso vai ser o processo de Poisson. Continuando aqui, pessoal, tá com uma pequena parada para organizar aqui o negócio. Tá, então a nossa, toda vez que a gente falar em ocorreu um elemento agora, qual a probabilidade de que daqui a 10 minutos ou mais vai ocorrer um próximo? Qual a probabilidade que o próximo demora 10 minutos ou mais? Isso é exponencial. Vou observar mais 10 minutos. Qual é a probabilidade de que nesses próximos 10 minutos vão ocorrer pelo menos mais 5 eventos? Aí isso é Poisson, né? Sempre relacionado, exponencial com Poisson. Então cada xn daquele nosso, ele é exponencialmente distribuído, né? Então essa aqui é aquela função de distribuição de probabilidade da variável aleatória de Poisson, né? A probabilidade da minha variável aleatória ser um valor menor ou igual a um x aqui, 1 menos exponencial de menos lambda x, onde esse lambda é a taxa de ocorrência de eventos, né? É o parâmetro que eu preciso colocar. E aí, só uma observação, perceba que para cada tipo de variável aleatória, processo estocástico, tem parâmetros diferentes, né, que a gente vai colocando. Por exemplo, quando a gente trata da variável aleatória geométrica, por exemplo, o que eu preciso parametrizar é qual a probabilidade de ter sucesso e qual a probabilidade de ter fracasso. É isso que eu preciso colocar na variável aleatória geométrica. Aqui no Poisson e na exponencial, o que eu preciso colocar é a taxa média de ocorrência de eventos. Se a gente for lá para a gaussiana, a gente precisa parametrizar com o valor esperado e a variância, ou desvio padrão da variável aleatória. Então, cada variável aleatória vai exigir um parâmetro diferente que eu vou ter que obter lá do meu mundo real, do experimento real, né? E aí, aqui entra exatamente aquela ideia do processo ergódico. Então, se o meu processo for ergódico, esse meu lambda daqui, eu posso medir do mundo real durante um intervalo de tempo que não precisa atender para o infinito, né? Então, eu quero conhecer esse lambda para poder fazer os cálculos, né, e dimensionar e planejar o meu sistema. E eu preciso desse lambda aqui tanto para utilizar na exponencial quanto para usar no processo de Poisson. Ele vai já aparecer lá no processo de Poisson. Se meu processo é ergódico, eu posso ir no mundo real e contar mesmo, observar esse lambda, medir no mundo real e depois utilizar. Tá, então, mas aí, continuando aqui, então, no nosso processo de Poisson, cada variável aleatória daquela x, que é o intervalo entre uma ocorrência e outra, é dado por uma exponencial. E aí, o que vai caracterizar o nosso processo de Poisson vai ser eu perguntar qual a probabilidade de que o SK é menor ou igual a T. Ou seja, eu quero saber qual é a probabilidade que o késimo elemento vai ocorrer antes do momento T. Então, o que vai ser qual é a probabilidade desse késimo elemento ocorrer antes do momento T? Então, vai ser basicamente a probabilidade de que, se eu somar aqueles vários x até o xk, né, o x1 mais x2 mais x3 até o xk, ele vai ser menor do que o T, a soma desses vários, né? Aí, para a gente não entrar em muita equação que a gente não vai depois utilizar, aqui já tem um resumo. Então, quando a gente tem a soma de várias variáveis aleatórias exponenciais idênticas, mesmo parâmetro, e independentes, né,
Então elas formam o que a gente chama de distribuição Irlang, que é a distribuição que tem esse formato aqui, né? Então esse termo que aparece aqui, 1 menos esse termo aqui, é a distribuição do Irlang, que é qual a probabilidade então da minha variável aleatória. Aqui a minha variável aleatória é o SK, né? Nesse caso aqui, qual a probabilidade da minha variável aleatória é SK, que é a soma daqueles vários x, até do x1 até o xk, a soma disso ser menor ou igual a t. Então é basicamente a soma de várias exponenciais, né? Então várias exponenciais, então vou ter a soma de vários termos desse aqui. Aí quando eu uno a soma desses vários termos, a gente organiza e chega nesse formato aqui, né? Então essa é a minha distribuição Irlang. E ela é então o K menor ou igual a T. O que a gente quer? A gente quer qual é Só que assim, esse K menor ou igual a T, o que ele diz? Ele diz basicamente que o número de quantos vão ocorrer naquele intervalo de tempo é maior ou igual a K. Se o késimo elemento ocorre antes do T, ok. Mas e o K mais 1, ele ocorre antes do T? O K mais 2 ocorre antes do T? Eles podem ocorrer também. Isso não está definido aqui. Eu não estou dizendo que olha, o késimo ocorre antes do T e o késimo mais 1 ocorre depois do T. Isso não está colocado aqui, né? Só estou dizendo que o K ocorre antes do T. K mais 1 também pode ocorrer antes do T. O K mais 2, o K mais 3, assim vai. Então, essa probabilidade aqui, ela também me diz que pelo menos K elementos ocorrem ao mesmo tempo. Então ela me diz que eu vou contar pelo menos K. Então é a probabilidade do que a minha contagem dentro daquele intervalo de tempo T, ele vai ser pelo menos K, vai ser maior ou igual a K. Então esse aqui de cima é exatamente esse. Mas o que eu quero é o sinal contrário, né? Eu quero saber qual é a probabilidade de que o meu NT é menor ou igual a um determinado K, um determinado valor ali, né? É isso que eu quero complementar isso aqui. Não exatamente complementar, porque a igualdade vai ter que passar para o outro lado, né? Que aí, quando eu fizer menor ou igual, eu tenho exatamente a distribuição que eu quero, que é a distribuição do Poisson. E então é inverter isso aqui, né? Então vai ser 1 menos isso tudo, 1 menos isso tudo. Aí, então 1 vai cortar aqui, vai ficar positivo o sinal, e eu vou somar mais um elemento que é o da igualdade, que está incluído aqui, vou ter que passar para o outro lado, né? Então meu processo de Poisson, ele é esse termo aqui, o somatório de várias exponenciais do J0 até o K, né? Essa é a minha distribuição. Ela é discreta, então contagem, né? Então contagem é discreta. O tempo entre as ocorrências é contínuo, que é exponencial. Meu Poisson é discreto, e por isso está aqui na somatória. E se eu quiser a probabilidade de ocorrer exatamente K elementos, K ocorrência no intervalo de tempo T, que pode, no caso discreto, né? No caso discreto eu posso calcular qual a probabilidade da minha variável aleatória ou do meu processo assumir um valor exatamente a tanto. Isso eu posso calcular. Aí vai ser a diferença entre o que eu quero, né? Que vai ser um dos termos da somatória, que é exatamente o termo do késimo. Então, o termo da somatória do késimo é exatamente o salto que eu dou ali, que me diz a probabilidade para exatamente aquele valor, tá? Então assim a gente chega no processo de Poisson. Essa parte aqui de cálculo, digamos assim, ela é importante para a gente entender como é que é formado o processo de Poisson, entender, saber de onde apareceu essas equações, essas duas fórmulazinhas, mas principalmente para a gente visualizar essa ideia aqui da independência, de como, no fundo, o que a gente está fazendo aqui é um exercício de pegar uma função de variáveis aleatórias, né? Então tem aqui n variáveis aleatórias, eu estou somando essas n variáveis aleatórias, uma função de variável aleatória, e estou usando isso com a informação do problema todo para construir um novo modelo, onde esse novo modelo é um modelo do processo de Poisson
de processo estocástico, né? Já que o meu tempo aqui não está fixo, de processo estocástico. Então observem que aqui o T, ó, ele aparece aqui, né, na distribuição, e aparece também aqui na densidade, né, ou na função massa, dependendo do autor que vocês estiverem utilizando isso. Então esse meu T que aparece, né, exatamente porque eu trabalho com o processo de Poisson. Se eu fixar esse T em alguma unidade de tempo, uma hora, um dia, assim, se eu fixar esse T, o importante é que quando eu fixar esse T, a unidade que eu utilizar para ele, eu vou utilizar também para o lambda. Então meu lambda, lembrando, é o parâmetro que me diz o número médio de ocorrência de evento por tempo. Então você define, olha, ocorrem 10 eventos em média por hora. Então esse meu T aqui, eu preciso trabalhar nele também com a unidade de hora. Se eu definir ele em segundos, meu T também vai estar em segundos. Então a gente precisa ter todo mundo na mesma unidade. Aquele problema básico lá de quando normalmente aparecem os problemas de física, né? Eu preciso ter todo mundo na mesma unidade, né? Não posso ter alguém em segundo, outro em hora, outro em dias, né? Não dá para fazer contas com algumas coisas em metro, outras em centímetro, outras em quilômetro, vai dar errado. Então a mesma ideia aqui. A unidade de tempo que eu usar para T, eu tenho que usar também no lambda, né? E aí, se eu definir o T como igual a 1, aí eu passo a ter exatamente a variável aleatória de Poisson, né? Então, quando eu botar T igual a 1 aqui e aqui, o T vai sumir, isso passa a ser exatamente uma variável aleatória de Poisson. A minha distribuição da variável aleatória de Poisson e a minha densidade da variável aleatória de Poisson. Mesma coisa, vai sumir esse T daqui e esse outro T daqui, tá? Então, em resumo, essa nossa equação, distribuição de probabilidade, variável de Poisson, que é discreta, e a função de densidade de probabilidade, variável de Poisson, que também é discreta, né? Se eu quiser trabalhar com o tempo entre as ocorrências de evento, eles são como são distribuídos. Na contagem é Poisson. Existe sempre a independência para minha contagem ser Poisson, precisa ter independência entre uma ocorrência ou outra, né? Não posso ter dependência. Então, acho que um exemplo que eu dei na aula passada era relacionado a ir para a parada de ônibus e contar quantos ônibus passam. Então, os ônibus, normalmente, eles não são dependentes uns dos outros, eles não passam quando o motorista quer passar. Então, normalmente tem lá na garagem alguém controlando, sai um agora, depois de tantos minutos sai outro, depois de tantos minutos sai outro, e dependendo do horário do dia, né, do fluxo de pessoas que precisam de ônibus, às vezes esse tempo é mais curto, né? Sai ônibus em 5 minutos, no horário aí que tem poucas pessoas trafegando, todo mundo já está no seu trabalho e estudo e tudo mais, aí sai de 10 minutos, sai de 15 minutos, assim, então existe uma dependência, né? Esse é um exemplo de quando existe uma dependência, e aí eu não vou poder usar o processo de Poisson, né? E aí a principal característica do processo de Poisson, ou da variável aleatória de Poisson, é que ele é sem memória, né? Esse sem memória quer dizer o quê? Ele quer dizer que a independência do passado, né? Essa independência do passado, né, quer dizer que ele é sem memória. Então, eu vou observar a partir de agora. Já passaram 1000, já passaram 1 milhão, já não ocorreu nenhum ainda. O último ocorreu faz meia hora. Então, toda essa informação do que ocorreu antes de agora, ela é esquecida. Só importa daqui para frente. Essa é a principal propriedade do processo de Poisson, que está relacionado diretamente com a questão dos tempos serem exponencialmente distribuídos. Então, cada intervalo de tempo é exponencialmente distribuído. E aí, para demonstrar essa propriedade sem memória, a gente não vai... Aqui tá eu peguei ele lá do livro, né? Coloquei aqui, mas a gente não vai observar cada uma dessas variáveis, mas só para a gente entender, o que ocorre é o seguinte: se eu perguntar qual a probabilidade de que o tempo, esse gama t aqui é o tempo até o próxima ocorrência, vai ser maior do que x,
considerando tudo que ocorreu antes. Então essa conta toda aqui é para eu incluir tudo o que ocorreu antes, né? Então aqui eu vou em 1 até o mais infinito. Então quando cada um ocorre, quando eu faço essas contas aqui, aplico por exemplo, o teorema da probabilidade total para resolver essa questão, no final a gente chega nisso aqui, exponencial de menos lambda x, onde exponencial de menos lambda x é exatamente a probabilidade da minha variável aleatória, que é exponencialmente distribuída, ser maior do que x, sem considerar nada do passado, né? Então, em resumo, a ideia é, essa conta toda aqui, ela é feita porque eu estou considerando o passado. Mas mesmo eu considerando todo esse passado, no final, o resultado é exatamente aquele que se eu não tivesse considerado o passado. Que é exatamente a regra de independência, né? A regra de independência é, mesmo que eu considere, no final o resultado é o mesmo se eu não tivesse considerado, né? Então, essa é uma das formas de demonstrar que o processo de equações é sem memória. Tá? E aí então, isso quer dizer que se eu pegar a diferença de contagem entre dois intervalos de tempo, essa diferença de contagem entre dois intervalos de tempo, qual a probabilidade de eu ter um valor k? Essa diferença de tempo de U para o S, ela só vai ser importante o S, né? Então, assim, quer dizer o seguinte, eu tenho aqui a minha linha do tempo, eu tenho um tempo U aqui, e aqui eu tenho um tempo U mais S, né? Daqui para cá ocorreu um tempo S, né? E eu posso também fazer observação em outro momento de tempo, né? Então eu posso pegar aqui um outro momento de tempo, um tempo V, e bem aqui um tempo V mais S. Então o tempo daqui para cá também é S, né? A probabilidade de eu ter uma certa quantidade de ocorrências aqui, N, eu tenho outra quantidade de ocorrência aqui, N também. Vou chamar aqui de N1, aqui N2, né? Eu posso perguntar qual é a probabilidade do meu N1 ser menor ou igual a 1K. E aqui eu posso perguntar qual é a probabilidade do meu N2 ser menor ou igual a 1K. Como são processos estocásticos, a gente desde o início está enfatizando bem, né, que o principal do processo estocástico é o tempo importa. Então a ideia é que esses momentos de tempo U mais S, V mais S, eles vão fazer diferença no nosso modelo, né, nas nossas contas. Só que existe uma classe de processos, a gente falou na aula passada, que são os estacionários, onde o que não importa o exato momento no tempo, o que importa os intervalos entre tempos, né? E isso ocorre aqui no processo de Poisson, pelo fato de existir independência com o passado, né? Que é pelo fato de ter aquela característica dele ser sem memória, a probabilidade de eu contar uma quantidade menor ou igual a K dentro desse intervalo de tempo, ela vai ser igual a eu contar nesse outro intervalo de tempo, desde que o tamanho do intervalo seja o mesmo, desde que seja S para todo mundo. Então esses dois aqui, eles são iguais, né? Essa é a ideia. Eles são iguais exatamente porque eu tenho independência do passado, então só importa o tamanho do intervalo S. Como só importa o tamanho do intervalo S, então o nosso processo de Poisson, ele é um processo estacionário, né? Então isso está sendo colocado aqui, não importa o U, só importa o S, ou seja, o tamanho do intervalo que eu estou observando. Você não importa quando eu vou observar, se é hoje, amanhã, de tarde, de noite,
início do ano, final do ano, não importa quando, importa por quanto tempo eu vou observar. Esse é o parâmetro que aparece aqui, S. Que é aquele T que apareceu lá nas outras equações, esse Tzinho aqui, ele é nosso S agora. Tá vendo? É o tamanho do intervalo que eu estou observando. E ele, nosso processo de equação, então, por ser sem memória, ele é um processo estacionário. E aqui um exemplo de um gráfico. E esse gráfico aqui é um gráfico de densidade de probabilidade para uma variável aleatória de Poisson. Então é um processo de Poisson quando eu fixo o meu tempo lá igual a 1. E o meu lambda, para esse caso aqui, é igual a 5. Então essas são as probabilidades. Como ele é discreto, né? Então a gente tem aqui um gráfico discreto. Então qual a probabilidade de, no meu intervalo de tamanho 1, eu ter 0 ocorrências? Aí a gente faz só substituir os valores lá naquela equação e faz a continha. Então essa é a probabilidade. Qual a probabilidade nesse intervalo de tamanho 1 ter uma ocorrência? E aqui essa é a probabilidade e assim por diante, né? Para cada S que eu fixar é uma variável aleatória diferente, né? Não tem como a gente fazer um gráfico para o processo de equação, porque eu precisaria fazer um gráfico aqui em 3D e não, a gente não ia conseguir observar muita coisa. Então a gente monta um gráfico para cada S que a gente define, né? Então, esse gráfico aqui é de uma variável aleatória de Poisson, que é um caso particular de um processo estocástico de Poisson quando eu fixo o tempo. E aqui a gente tem um exemplo que vai ficar como exercício para vocês fazerem, e aí depois eu envio o resultado para vocês, né? Depois eu vou gravar um vídeo explicando essa parte. A primeira tarefa agora é vocês resolverem esse exercício, né? E aí não se preocupe que essa tarefa não é uma tarefa que vocês quem acertou ganha o ponto e quem errou não ganha. Não, é para exercício, né? Principalmente para verificar se vocês entenderam o conteúdo. Por isso eu vou abrir uma atividade no CIGAR para vocês enviarem essa resposta desse exercício aqui, tá? Então, só para explicar aqui, então um grupo de taxistas está esperando passageiros numa estação, né? Os passageiros eles chegam de acordo com o processo de Poisson, com média 20 passageiros por hora. Então aqui é aquele meu lambda, 20 por hora. O táxi ele sai, né, assim que tem 4 passageiros. Então é aquele esquema de táxi compartilhado, né? Então quando já tem 4 passageiros, o táxi encheu e ele sai. Ou se demorar mais do que 10 minutos do primeiro passageiro. Então o primeiro passageiro chegou, ele teria que esperar mais 3 para o táxi poder sair. Só que assim, as pessoas têm pressa, né? Ninguém quer esperar. Se o próximo passageiro demorar 1 hora para chegar em 4 passageiros, o primeiro vai passar 1 hora esperando o táxi? Não, então tem um limite de tempo de 10. Então chegou o primeiro passageiro, demorou 10 minutos, o táxi sai, mesmo se só tem ele, ou se só tem 2, se só tem 3. Se antes dos 10 minutos chegar o quarto, aí o táxi já sai com os 4, tá? E a pergunta, a letra A, suponha que você é o primeiro passageiro do táxi. Qual é a probabilidade de que você tem que esperar 10 minutos até o táxi sair, né? Então, percebam que ele está falando de processo de Poisson, mas a pergunta aqui é de tempo, exatamente porque o processo de Poisson está intimamente ligado lá com o exponencial, né? Então a gente pode sempre nos problemas estar falando de tempo resolvendo por Poisson, ou falando de contagem resolvendo por tempo. A gente vai combinando as duas coisas, né? Então está perguntando de tempo, mas vocês vão precisar pensar em termos de contagem aqui nessa primeira letra A. Então você é o primeiro passageiro, qual a probabilidade que você vai ter que esperar os 10 minutos para o táxi sair? Em outras palavras, nos próximos 10 minutos não vão chegar 3 passageiros, né? Mais 3 passageiros. E a letra B supunha que você entrou no táxi como primeiro passageiro e já passaram 5 minutos. Então, você foi o primeiro e já passaram 5 minutos. Qual a probabilidade que você vai ter que esperar mais 5 minutos? Então, já passaram 5 minutos, já chegaram mais 2 passageiros, né? Então já tem 3 pessoas no táxi. Qual é a probabilidade que você vai precisar esperar mais 5 minutos para o táxi sair? Então,
não. Normalmente está falando em tempo, mas vocês têm que pensar nisso como contagem, como eventos ocorrendo. Basicamente qual é a probabilidade de que nos próximos 5 minutos, né, não vai chegar mais nenhum passageiro. Então, façam esse exercício, tá? Vou abrir uma atividade. Assim, além desses dois, eu vou botar mais uma lista de exercício com questões mais diretas, um pouco mais simples, para exercício de fixação mesmo, né? Aí vou abrir lá no Cigar, vou dar um tempo, né? Não precisa ser hoje ainda, vou dar um tempo, na verdade, de uma semana, para vocês estudarem, assistirem o vídeo, estudarem, fazer exercícios, a gente marcar para tirar dúvida durante esse período, tá? Até mais, pessoal.